Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada e destinada a estudar a mecânica quântica. Dando prosseguimento então vamos fazer algumas observações. Para o caso de relatividade, ou para o caso não, mas para o regime de relatividade restrita ou especial de Einstein, aqui vamos então desconsiderar a relatividade especial de Einstein, vamos considerar o regime de relatividade de Galileu. Aí nesse caso, o módulo do vetor velocidade é muito menor do que c, ou seja, do que o módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética ou da luz no vácuo. Então, nesse regime, isso equivale a escrever que módulo de V dividido por C é muito menor do que 1 e é maior do que 0. Muito bem, nós sabemos também que o momento linear é massa multiplicado por velocidade, e nós sabemos que o módulo desse momento linear é módulo da massa multiplicado pela velocidade. Conforme as propriedades da função modular, nós temos módulo da massa e módulo do vetor velocidade. A massa é sempre maior do que 0, o que implica que o módulo da massa é igual a massa. Então, o módulo do momento linear é massa multiplicado por módulo do vetor velocidade. De modo que nós podemos escrever portanto, podemos escrever assim: módulo do momento linear dividido por C, isso é massa, módulo do vetor velocidade dividido por C, considerando que o módulo do vetor velocidade é muito menor do que o módulo da velocidade de propagação. O módulo do vetor velocidade de uma estrutura dotada de massa m é muito menor. No caso de regime de relatividade de Galileu, em relação ao módulo do vetor de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, ou da luz no vácuo, nós temos então, nesse caso, módulo de velocidade vetorial da estrutura dotada de massa m dividido por c, e nesse caso nós podemos admitir assim que para módulo de V muito menor do que C, isso implica que módulo de V dividido por C é muito menor do que 1, o que implica que nós podemos multiplicar pela massa em muitos casos, caso a massa não seja tão grande assim em relação ao valor de C, e então essa quantidade continua sendo menor do que 1. Nós podemos inclusive elevar a expoente 2, então fazer a seguinte consideração: fazer módulo de C aqui maior do que 0, fazer módulo do momento linear dividido por C elevado a expoente 2, isso é igual a massa módulo do vetor velocidade dividido por C elevado a expoente 2, e isso é necessariamente menor do que massa módulo do vetor velocidade dividido por C elevado a expoente 2, aqui considerando que a massa não é tão maior numericamente em relação a C, então esse valor elevado a expoente 2
é menor do que o valor elevado ao expoente 1, o que significa que nós podemos, inclusive, fazer a seguinte consideração. Não vamos apagar este resultado, e então nós podemos fazer a seguinte consideração. Vamos encerrar neste ponto, retomaremos aqui comparando este termo, fazendo análise e comparação entre os termos dentro desse colchete. Muito obrigado a todos.